Bom dia, é sempre um prazer retomar o estudo da doutrina espírita e, particularmente, com esse grupo amigo e afinado nos propósitos que, graças à bênção de Deus, nós pudemos participar dele. Nós vamos tecer algumas considerações sobre a necessidade do espírita estudar a doutrina espírita e as suas implicações. Kardec fala que uma religião que não tenha consequências morais, que não traga mudança em nosso procedimento aqui no mundo, aqui na vida terrena, falha em sua base e deixa de cumprir os seus elevados objetivos. A doutrina espírita deve trazer para nós o leme e a bússola de que nós precisamos para tomar as decisões, para orientar as nossas condutas, para que nós tenhamos as nossas escolhas fundamentadas pelos princípios cristãos que são revividos pelo Espiritismo. Allan Kardec, que teve um trabalho monumental de estudo, reflexão e interpretação daquilo que os espíritos apresentavam para ele, né, das evidências da vida espiritual e conseguiu compor com essas evidências dispersas, né, uma doutrina que é totalmente racional e baseada na fé esclarecida. Ele teve uma maravilhosa intuição para converter informações que poderiam passar como desencontradas em um corpo de doutrina. E com isso trazer pela primeira vez à humanidade uma religião que é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. Acima de tudo é religião, porque é a reaproximação do ser humano com Deus. Mas o ser humano aqui no plano terreno, ele é assediado pelas suas próprias reminiscências, pelos condicionantes que ele traz de outras encarnações, é assediado pelo meio em que ele vive, e se ele não tiver clareza daquilo que ele deve fazer, é muito fácil de ele se perturbar, de ele se perder e de desperdiçar a oportunidade preciosa que é a vida aqui na Terra. Para isso, a doutrina espírita tem um riquíssimo patrimônio de contribuições dos espíritos. E Allan Kardec foi secundado no seu trabalho pelos grandes espíritos de Emmanuel, André Luiz, e aqui no plano terreno de Chico Xavier, de Valdo Franco, Ivone Pereira e tantos outros, que se fizeram com amor e com um idealismo superior, eles se fizeram intérpretes dessas inteligências que são orientadas para o bem, né, que são esses eminentes instrutores que eu referi. Eu acho que sem a leitura e a interpretação do Espiritismo, torna-se muito mais difícil nós resistirmos aos empuxos que nós trazemos dentro de nós. E acho que a doutrina espírita precisa ser estudada precocemente, né? Aquele conceito que, infelizmente, no passado era difundido e que ainda muita gente refere, de que eu devo deixar meu filho crescer para que, quando ele crescer, ele escolha livremente a religião que ele vai seguir, é, na verdade, um tapa-olho que nós colocamos na visão dos nossos filhos, né? Nós estamos, falando de religião racional e esclarecida, nós estamos conferindo a eles os meios de que eles vão necessitar muito no transcorrer da sua existência aqui no plano terreno. Então, estudar a doutrina espírita e vivenciá-la é a única maneira que eu vislumbro, né, de encontrar um caminho seguro
para a nossa existência. É claro que as outras religiões também oferecem o acesso aos conhecimentos profundos de Jesus, né? Mas o Espiritismo, particularmente, tem uma característica que é acessível a qualquer tempo e a qualquer idade. Quer dizer, nós não precisamos ser doutores, não precisamos ser estudiosos profundos da doutrina, basta que nós tenhamos a vontade sincera de aprender e o desejo de ler. Eu acho que, em se tratando de doutrina espírita, o conhecimento da obra de André Luiz, que traz um manancial inesgotável de vivências práticas, é importante que o jovem tenha conhecimento dele nos primeiros anos da sua vida. Assim que ele for alfabetizado e ao longo da primeira infância, até os 12, 13 anos, se possível, que ele tenha lido, ou sozinho, ou em conjunto com a família, lido, discutido, refletido André Luiz, para que as tentações e os arrastamentos que começam de forma mais intensa por volta dos 13, 14 anos, né, já encontrem o anteparo, a defesa sólida que representa o pensamento cristão e a certeza de que cada um é responsável pelos seus atos e que nós temos liberdade de escolha, mas que essa liberdade precisa ser exercida com discernimento profundo para que a nossa encarnação não se torne mais um desperdício e um agravamento do nosso sofrimento na vida espiritual. O que nos dá, então, a certeza de que nós conseguiremos encontrar esse caminho certo, né, é o amparo que os bons espíritos nos trazem. Quando André Luiz iniciou a sua obra aqui no plano terreno, obra através da mediunidade de Chico Xavier, ele, durante 2 anos, foi trazido, vinha semanalmente às sessões de psicografia para sintonizar com Chico Xavier e poder depois iniciar a sua obra. Ele desenvolveu toda a sua obra sob a supervisão direta de Emmanuel. Então, Emmanuel é o responsável maior pelos conhecimentos que André Luiz trouxe, né? Na abertura de um de seus livros, Emmanuel conta a lenda do peixinho vermelho, em que ele refere que o peixinho volta do oceano largo, né, para o lago estreito e barrento, para orientar e esclarecer os seus irmãos sobre os riscos de se ficar preso à vida material somente. Nessa tentativa de esclarecer os seus irmãos, né, o peixinho vermelho é muito mal sucedido, porque os peixes não estão interessados em saber das verdades e dos horizontes muito mais amplos que os esperavam. Eles estavam preocupados apenas com a subsistência e com as larvas que eles comeriam durante aquele dia e as sombras que eles encontrariam para fugir do sol inclemente. E André Luiz, então, Emmanuel diz, pode ser comparado ao peixinho vermelho. Ele veio para trazer conhecimentos que a humanidade precisa enormemente, mas encontrou aqui a descrença e muitas vezes o ridículo, né, daqueles que se negam a ver outra coisa que não seja o mundo material. É claro que pensar nas responsabilidades que nós temos perante a vida espiritual nos traz um encargo muito grande, porque quando nós olhamos para trás e vemos os erros que praticamos, né, então bate um frio na espinha, né, das consequências daquilo que nós já fizemos. Mas, quando nós estudamos o Evangelho, nós vemos que Pedro, o grande apóstolo Pedro, fala que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, se nós tivermos a qualquer tempo a disposição de fazer um novo começo, como diz Chico Xavier e Emmanuel, né, nós poderemos ter um novo fim. E esse fim poderá ser muito mais feliz, muito mais realizador,
mas ele tem que ser baseado no conhecimento e nos ensinamentos que esses grandes espíritos nos trouxeram. Sozinhos, todos nós aqui teremos uma dificuldade muito maior e um risco muito maior para a presente encarnação. Então, o objetivo desse início de estudo é o estudo regular, sistemático da obra de André Luiz, da obra de Emmanuel, para que nós consigamos formar um pensamento, uma linha de pensamento cristão, verdadeiramente cristão, que vai ser a nossa grande defesa para as dificuldades que nós encontramos e encontraremos sempre nessa existência e nas próximas.